E agora eu quero orar por você, você que foi tocado por essa palavra. Se você puder, feche os seus olhos e vamos pedir ao Pai que transforma o nosso coração. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesta noite para Te agradecer pela vida de cada um que está orando comigo, meu Pai. Oh Deus, muito obrigado por mais um dia na Tua presença. Como é bom, Senhor, podemos orar. Isso é um privilégio que Jesus conquistou para nós ali na cruz. E hoje nós podemos buscar consolo, renovo, perdão, misericórdia. Oh Deus, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor. Eu venho pedir, meu Deus, em favor de cada um que está me ouvindo. Essas pessoas têm deixado os pedidos de oração. Senhor, atende ao clamor, Pai. Quantas pessoas têm me falado no dia a dia que estão sendo transformadas pelo Teu poder através dessas orações. E eu sei, meu Deus, que esse poder não pertence a mim. Eu não sou nada, Senhor, mas eu creio no Espírito Santo que se move entre nós. Ô Espírito Santo, venha encher nosso coração de amor, de paciência, de amabilidade, fidelidade, mansidão. Que a gente venha conseguir acreditar no nosso próximo, encorajá-lo, fortalecê-lo e não retribuir na mesma moeda quando alguém nos fizer o mal. Nos ajude, Senhor, a demonstrarmos o amor, porque Jesus disse que nós seremos conhecidos como seus discípulos, se amarmos uns aos outros. Ô Senhor, meu Pai, como é difícil, Senhor, viver neste mundo e não ser contaminado por ele. Como é difícil, meu Pai, não deixarmos cair em tentação. Nos ajude, Senhor, nós precisamos de Ti. Quantas pessoas, meu Pai, estão perdendo o amor porque o pecado tem aumentado no seu coração. A Tua palavra diz, Senhor, que o amor de muitos se esfriaria no fim dos tempos, porque o pecado iria se multiplicar. Por isso, Jesus, tira de nós tudo que nos afasta de Ti, tudo que nos impede de viver em plena comunhão com o Senhor. Oh, Jesus, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Ainda que a gente não ore em línguas, ainda que a gente não tenha uma fé ao ponto de transportar montanhas, nós queremos, Jesus, ser cheio de amor, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor é o cumprimento da lei. O amor é a maior marca de que alguém tem o Espírito Santo. Então nos ajude, meu Pai, a partir de hoje, a orarmos, a intercedermos por aquelas pessoas que muitas vezes não tem quem ore por elas. Nós oramos, Senhor, em favor de todos aqueles que me acompanham aqui nessas orações. Eu Te peço, Jesus, pelos problemas que eles têm passado, que o Senhor entre com provisão, que o Teu poder venha sobre a vida deles agora. Tira, Jesus, toda falta de paz, toda falta de amor, de comunhão. Jesus, que os problemas não venham atrapalhá-los mais, mas que a fé seja maior do que o medo e a preocupação. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, continua derramando da Tua graça e do Teu amor sem fim sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero refletir com vocês sobre qual é a verdadeira marca de quem tem o Espírito Santo. E para isso nós vamos recordar como foi a festa de Pentecostes, onde o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas e muitos começaram a falar em línguas. Eu vou trazer um esclarecimento sobre isso. A Bíblia conta que depois que Jesus morreu e Ele ressuscitou na Páscoa, os seus discípulos ficaram em Jerusalém esperando a chegada do Espírito Santo. Naquela época, muitos judeus moravam em outros países, mas eles sempre visitavam Jerusalém todos os anos para celebrar o Pentecostes, que é uma festa judaica instituída por Deus para comemorarem a colheita. E a festa de Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa, e foi exatamente naquele dia, no domingo de manhã, que o Espírito Santo desceu como um vento muito forte e línguas de fogo, e os discípulos começaram a falar em outras línguas que eles não conheciam. Depois você lê na sua Bíblia, está lá em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Então os judeus que moravam em outros países, eles estavam ali naquela festa e eles ficaram muito surpreendidos porque cada um estava ouvindo a mensagem de Deus na língua do seu país. E eles até comentavam entre eles: nossa, esses discípulos de Jesus, eles estão embriagados, porque como é que pode eles falar tantas coisas assim e eles nem têm conhecimento, muitos deles são analfabetos, como que pode isso? Então aquele foi um mover do Espírito Santo tremendo e ali começou a igreja de Jesus, porque Pedro naquele momento ele levantou a voz, ele pregou o evangelho para toda aquela multidão e somente naquele dia mais de 3.000 pessoas se converteram. Então esse fenômeno sobrenatural não deixou dúvidas de que o Espírito Santo tinha descido à terra no coração dos homens
E é muito importante nós sabermos que aquele evento aconteceu somente uma vez, quando o Espírito Santo encheu aqueles homens de poder e eles começaram a pregar cada um em uma língua para que todos tivessem acesso ao Evangelho. Então, quando nós falamos que uma pessoa precisa ser batizada no Espírito Santo, na verdade não é esse batismo que aconteceu em Pentecostes. Mas depois que eles começaram a evangelizar e os apóstolos então colocavam as mãos sobre as pessoas, aquelas pessoas recebiam o Espírito Santo e aí elas começavam a falar em línguas estranhas, línguas que o Espírito Santo ia gerando na vida delas. E até hoje esse dom de oração em línguas, ele existe, ele acontece. Eu mesmo oro em línguas muitas vezes e isso edifica bastante. A Bíblia diz que aquele que fala em línguas, ele fala a Deus e não a homens. E ele fala em mistérios, a gente não consegue entender. Então, se você ainda não tem esse dom de línguas, você pode pedir, você deve buscar ao Senhor que te batize, que te encha com a presença dEle. E isso vai te ajudar muito na caminhada, é um dom para a sua edificação pessoal. Mas tem muita gente que acha que se a pessoa não fala em línguas, ela não tem o Espírito Santo. E esse é um engano muito grande. Eu sei que é um engano vindo do diabo, porque o diabo ele quer fazer com que as pessoas desacreditem que Deus está com elas. E isso então, irmãos, não é verdade. Tem muita gente que não tem o dom de línguas e não quer dizer que ela não tem o Espírito Santo. Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia diz que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, o Espírito Santo entra na nossa vida e ali nós já somos selados com o Espírito, ali nós já temos a presença do Senhor conosco todo o tempo e isso já é suficiente para você ser salvo, para você morar no céu, entendeu? Então o fato da pessoa orar alto, a pessoa pular, sapatear, não quer dizer nada, tá bom? Tem muita gente que faz todas essas acrobacias e não tem uma vida diária com Deus. Uma vida de obediência, uma vida de santidade. Então eu senti de trazer essa mensagem para você hoje, porque muitas pessoas têm um entendimento errado a respeito do Espírito Santo. E para você entender, aquele sinal que as pessoas receberam de falar em línguas estranhas, na língua de cada país, não foi o maior sinal do mover do Espírito Santo, não. À medida em que aquela comunidade de cristãos aumentava, eles se tornavam cada vez mais unidos, a ponto de abrirem mão das suas posses em favor dos outros. E eu quero ler para você esse mover do Espírito Santo que pouca gente fala. Está escrito lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 32. Diz assim, ó: Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Então, irmãos, a maior marca da pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo é que ela se torna parecida com Jesus. Ela deixa de se preocupar somente com ela mesma e ela abre mão dos seus direitos e até mesmo das suas coisas para cuidar do próximo. E o próprio Jesus disse que esse seria o diferencial dos seus discípulos, quando ele disse o seguinte, está lá em João capítulo 13. Olha o que ele diz: Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Olha isso, irmãos. Eu falei de tudo isso aqui nessa mensagem para te explicar o seguinte: o amor é a verdadeira marca de quem tem o Espírito Santo. Porque nós não somos capazes de amar as pessoas como a nós mesmos se não for pelo Espírito Santo. Agora imagine amar o seu próximo como Jesus nos amou. É mais difícil ainda. E por isso, quando um cristão se desapega das coisas deste mundo, ele abre mão do seu status, do seu título, do seu cargo na igreja, do seu reconhecimento em favor do próximo, esse é um sinal claro de que o Espírito Santo está operando na vida dessa pessoa. É um sinal de que ela foi transformada, porque sem ele nós não conseguimos ter esse tipo de atitude. Quando você sente um amor tão forte por alguém, quando alguém procura você, quando alguém te pede um conselho, te pede uma ajuda e você se doa para aquela pessoa, você abre mão do seu tempo, das coisas que você estava fazendo, você abre mão de posses, de qualquer coisa, por amor àquela pessoa. Essa é uma demonstração de que o Espírito Santo está operando. Amém? Eu sei que tem pessoas que não conhecem a Deus e pessoas que são bondosas mesmo assim. E isso é uma dádiva de Deus. Deus tem operado, Deus usa pessoas também que não são cristãs, sabe? Deus toca no coração delas, mas é muito importante todos nós entendermos que cada ser humano precisa nascer de novo.
A pessoa pode ser boa, pode ser generosa, mas se ela não tiver Jesus como seu Senhor e Salvador, ela ainda não está salva. Ela precisa do Espírito Santo na vida dela. E ao mesmo tempo, não adianta ter o Espírito Santo e você não deixar ele governar a sua vida. Você continuar agindo pela carne, você continuar produzindo as obras da carne, o pecado, não adianta. Você precisa abandonar as obras das trevas. E isso é tão forte, é tão real, que lá em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo falou que não adianta uma pessoa falar em línguas, falar na língua dos anjos, fazer milagres, ter uma fé a ponto de transportar montanhas e conhecer todos os mistérios de Deus. Se ela não tiver amor, isso não vale nada. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, busque desenvolver essa marca do Espírito Santo, que é o amor. Peça para Ele te dar mais poder para amar aos outros do que para fazer sinais sobrenaturais, tá bom? Porque eu creio, o verdadeiro milagre que todos nós devemos buscar é o milagre do amor. É você acreditar em quem não acredita em si mesmo, é você seguir uma milha a mais com aquela pessoa, é você encorajar, animar os irmãos, não julgar aquele que tropeçou, mas estender a mão para ajudá-lo, sabe? Tudo isso são demonstrações de que o Espírito Santo está presente na sua vida, tá bom? Aquilo que você precisa renunciar hoje, tá bom? Feche os teus olhos e eu quero orar pela sua vida agora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua presença neste momento. Eu te agradeço, Senhor, por mais um momento de oração. Pai, como é bom estar aqui ouvindo a tua palavra, nos enchendo do Espírito Santo. Senhor, eu sei que muitos irmãos agora estão sendo tocados pelo teu Espírito Santo e estão aqui sofrendo. Alguns estão chorando, Pai, porque a palavra penetrou no coração deles. Senhor, o único momento em que o nosso coração não é enganado é quando o Senhor fala com ele, quando o Senhor nos dá a direção, é quando o Senhor coloca a tua mão sobre nós. Por isso, Senhor, nós consagramos a Ti os nossos caminhos, a nossa vida. Senhor, nós não queremos tomar decisões erradas, não queremos ir por caminhos de morte, que a princípio parecem caminhos bons, mas no final nos conduzem à perdição. Senhor, nós queremos seguir o caminho estreito, a porta estreita que nos leva para a vida, que é Jesus Cristo. Senhor, nós sabemos que temos que tomar a cruz diariamente, porque sem a cruz não conseguimos te obedecer, sem a cruz não estaremos seguindo os passos de Jesus. Oh, meu Pai, quantos agora estão no caminho de Davi, seguindo o caminho da carne, o caminho do pecado. Davi era um homem abençoadíssimo, um homem muito cheio do Senhor, mas ele se desviou pelos caminhos errados, pelo pecado, pelo adultério, pela morte, pelo assassinato. Senhor, livra-nos, ó Deus, dos pecados, ó Deus, que para nós são abomináveis. Imagine para o Senhor. Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, sonda os nossos corações, assim como Davi fez essa oração. Pai, nos revela tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor e que pode nos afastar futuramente. Nos ajude, Senhor, a não desobedecermos a Sua palavra em busca de nossos próprios desejos. Senhor, nos guie pelos Teus caminhos. Nos ensine a confiar na Tua orientação, não na nossa própria compreensão, no nosso entendimento. Cumpre em nós, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Quantos agora, Pai, não estão orando porque têm medo de sofrerem, de ficarem sozinhos? E esse medo tem aprisionado essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta moça, Senhor, que se sente carente, que se sente, assim, tão sozinha, tão perdida. E por causa disso acaba se envolvendo com homens errados, com relacionamentos que não te agradam. Senhor, cura as emoções, cura a raiz do problema, Senhor. Senhor, tira todo medo, toda dúvida, toda preocupação, que essa pessoa, meu Pai, consiga viver em santidade, te obedecendo e tendo o Senhor como o primeiro amor dela. Senhor, em nome de Jesus, eu oro e eu estendo as minhas mãos agora e eu te peço, fortalece a fé dos meus irmãos dia após dia. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos nos teus caminhos e fazermos a sua vontade, porque a tua palavra diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor fez e ainda irá fazer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Uma passagem que está em Jeremias, capítulo 17, o versículo 9 e o 10. Olha o que está escrito. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente
para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Glória a Deus. Olha isso, irmãos, aqui está dizendo que o nosso coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E foi por isso que eu senti no meu coração de trazer uma mensagem que o Espírito Santo colocou dentro de mim. E eu falo isso porque se eu agir pela minha própria emoção, pela minha própria razão, pelos meus desejos, eu posso falhar. Mas se eu estiver em oração, se eu estiver buscando ao Senhor, Ele coloca os planos, os desejos dele dentro de mim. Então, quando a gente fala de coração, na verdade, a gente fala da nossa mente, porque é através do nosso cérebro que é enviado os sinais, as emoções, os desejos, os sonhos para o nosso corpo, para a nossa vida. E muitas pessoas falam assim: pastor, mas eu não sei quando Deus está falando comigo ou não. Muitas vezes vem apenas uma ideia na minha mente. E aí eu falo, é exatamente aí onde Deus vai falar com você. É no seu íntimo. Muitas vezes Deus vai falar na sua mente mesmo, porque é a partir dali que flui todas as áreas da sua vida. Amém? Eu sei que cada um de nós deseja uma coisa, tem uma ambição na vida, seja na vida profissional, no amor, na família, ou até mesmo um bem material como uma casa e um carro. E esses desejos movem a nossa vida. São eles que muitas vezes nos impulsionam a acordar todo dia, a trabalhar, a correr atrás dos nossos objetivos. Mas, irmãos, é importante que a gente tenha cuidado com os nossos desejos e vontades, porque por mais que eles façam parte de nós, muitas vezes eles podem nos levar por caminhos perigosos se nós não estivermos atentos. A Bíblia conta que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa deve vir do Senhor. Isso porque há caminhos que para o homem são caminhos de bem, são caminhos bons, mas ao final deles são caminhos que levam à morte. Quantas pessoas, por querer alcançar os seus sonhos, seus objetivos, destruíram a sua vida? O apóstolo Paulo disse: muitos, por quererem ficar ricos, eles causaram para si mesmos muito sofrimento e se desviaram da fé. Tem muitas pessoas que sonham alto demais e eles dão um passo maior do que a perna, e aí eles colhem para si muito sofrimento, muitos problemas de saúde, muitos problemas na empresa, muitas dívidas. Então tome cuidado com a ambição, tá certo? A ambição pode ser uma coisa boa, mas a Bíblia é contra a ambição egoísta. Aquela ambição em que você pensa somente em crescer, somente em si mesmo, não importa se você tenha que passar por cima dos seus valores, por cima de pessoas. E eu falo isso porque tem muitas pessoas dentro da igreja que ficam com essa fé que não é a fé verdadeira, é uma fé irresponsável. Elas acreditam assim: eu vou comprar esse carro, eu não tenho dinheiro para comprar, mas Deus vai me abençoar. E aí você vai lá, faz um mau negócio, você financia esse carro e no final você pagou 2 vezes o valor do carro. Quantas pessoas são irresponsáveis porque acreditam que Deus vai abençoar todos os projetos dela? Irmãos, guardem uma coisa: Deus nos colocou aqui nessa terra e a Bíblia diz que a terra pertence aos homens, mas os céus pertencem ao Senhor. Deus nos colocou aqui nessa terra que é cheio de leis, cheio de regras, e você tem que praticar os princípios e você tem que ser responsável. Tem muitas coisas que Deus não vai colocar a mão porque Ele já deu para você a responsabilidade de conduzir, de administrar. Pense na sua família. Se você deixar tudo nas mãos de Deus e não demonstrar amor para sua esposa, para o seu esposo, não cuidar bem dos seus filhos, vocês acham que Deus vai enviar anjos para fazer isso? Não vai fazer. Deus confiou a nós tomarmos as decisões corretas baseadas na sua palavra. Amém? É por isso que a Bíblia é um manual de sobrevivência nesse mundo. Se você quiser ser bem-sucedido, siga os princípios da palavra do Senhor. Esses princípios muitas vezes são usados pelos grandes empresários deste mundo. Mesmo pessoas ímpias, pessoas que não seguem a Deus, elas já sabem do poder da palavra. Quantos empresários milionários ensinam o caminho da prosperidade utilizando a Bíblia? Quantos coaches têm utilizado a Bíblia ultimamente? Mas eu quero que você saiba uma coisa: seguir os princípios não quer dizer que você está sendo aprovado por Deus. Não quer dizer que você tem a salvação em Jesus. Tem muitas pessoas que não conhecem nada da Bíblia, mas elas estão seguindo princípios da palavra mesmo sem conhecê-la. E com isso elas têm uma vida abençoada nesta terra. Mas se a pessoa quiser ter intimidade com Deus e ter salvação eterna, é somente obedecendo ao Senhor Jesus. Amém? Jesus disse: aquele que não conhece as minhas palavras, aquele que não obedece,
o pai também não vai se revelar a ele. Porque quando você honra o filho, você honra o pai. Foram palavras de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vocês se lembram da história de Adão e Eva? A Bíblia conta que eles se deixaram levar pelo desejo de serem como Deus, conhecedores do bem e do mal. E o diabo implantou isso na mente deles. E o resultado dessa escolha foi a expulsão do jardim do Éden, foi a queda do homem, o pecado original que afetou toda a humanidade. E tudo isso, irmãos, porque o diabo conhece as fraquezas do homem. O diabo sabe das nossas ambições, dos nossos desejos, e tudo que ele faz é querer colocar um atalho, é querer colocar um caminho mais fácil, é querer nos enganar, dizendo que nós podemos ter o controle da nossa vida. Quantas pessoas, irmãos, se afastam dos caminhos do Senhor e ali nos primeiros dias a pessoa sente uma liberdade tão grande. A pessoa fica tão feliz porque agora ela se sente livre para fazer o que quiser. Irmãos, mal elas sabem que elas estão cavando a própria cova. Essas pessoas estão indo por caminhos de morte. Assim como o filho pródigo seguiu os seus desejos, ele seguiu os impulsos do seu coração. Ele não estava aguentando mais ficar na casa do pai e ele ficou cansado daquela vida chata, monótona. Isso porque essa era a visão que ele tinha. Ele não tinha contentamento na casa do pai. E então ele pediu a herança antecipada. E naquela época, de acordo com a cultura judaica, pedir a herança antes do tempo era a mesma coisa que desejar a morte do pai. E sabe o que o pai fez? Ele cedeu aos desejos do filho. Ele atendeu aqueles desejos porque o pai respeita. O pai sabe que às vezes a gente precisa aprender. E o filho então, a Bíblia diz que ele gastou o seu dinheiro irresponsavelmente. Gastou aquele dinheiro com prostitutas, com bebidas, com drogas, com falsas amizades, até que ele acabou na miséria. E ele então desejou comer a comida dos porcos, mas nem isso o seu patrão dava. E foi naquele momento que ele se lembrou da casa do pai. Ele começou a refletir: eu era feliz e eu não sabia. Olha a besteira que eu fiz com a minha vida. E ele pensou: quem sabe se eu chegar lá diante do meu pai e pedir que ele me trate apenas como um dos seus funcionários, eu já seria a pessoa mais feliz da terra. Porque até mesmo os funcionários do meu pai comem do bom e do melhor, têm alegria, têm proteção. E eu estou aqui querendo comida dos porcos e nem isso eu tenho. E a Bíblia conta, irmãos, que quando aquele jovem, aquele filho pródigo, ele volta para a casa do pai com o discurso preparado para falar com seu pai, naquele momento o pai vem correndo e o abraça e não quer saber mais do que ele fez de errado no passado. O pai simplesmente restaura a vida dele, coloca um anel no seu dedo, coloca novas vestes, uma sandália, e o pai diz: hoje é dia de festa, porque aquele filho que estava perdido, ele foi achado. Amém? Glória a Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, o Espírito Santo está falando com vocês agora. Se você tem sido tocado com essa mensagem, escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e escreva na frente: Deus falou comigo agora. Amém? Isso vai incentivar outras pessoas a quererem ouvir a mensagem e receber a oração. E aí eu estou contando essa história para te dizer uma coisa: não importa os seus erros do passado. Você que reconhece que o seu coração te levou a caminhos tortos, caminhos de morte, volte agora mesmo para o Senhor, porque Ele te ama, Ele tem o melhor para você e Ele não vai desistir de você. Mas uma coisa você tem que saber: o Pai não vai atrás de você, Ele vai ficar te esperando. Você precisa tomar a decisão de renunciar ao pecado, de não deixar que as coisas do mundo continuem tomando conta do seu coração. E quando você se arrepender do Senhor, aí Ele vai te perdoar e transformar a sua vida. Amém? Irmãos, nós sabemos da história de Davi. Davi foi um homem abençoadíssimo, mas em algum momento ele se deixou levar pelos desejos do seu coração. E certo dia, ele estava caminhando pelo palácio e ele começou a cobiçar uma mulher. Só que essa mulher era casada. Ele viu ela se banhando no rio e ficou tão apaixonado que decidiu seguir os desejos do seu coração e ordenou que os seus servos levassem aquela mulher para se deitar com ele. Irmãos, Davi ficou tão cego que ele ignorou o fato daquela mulher ser casada com um dos homens mais leais do seu exército. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher se engravidou e Davi, no desespero, na sua cegueira espiritual, mandou que o esposo dela, aquele homem que era leal a ele, estivesse na frente da batalha para que ele fosse morto pelos inimigos. E isso realmente aconteceu. O tempo passou, as consequências vieram
Como nós acabamos de ler lá no começo da mensagem, o coração do homem é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Irmãos, Davi colheu todas as consequências das suas escolhas erradas. E mesmo arrependido, ele decidiu clamar ao Senhor. Ele foi atrás, ele não ficou esperando Deus vir até ele. E ele então disse no Salmo 139, ele disse assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Irmãos, essa deve ser a nossa oração hoje. Eu vou orar por você, mas eu quero que você entenda, você tem que abrir o seu coração, você tem que permitir que Jesus entre no seu coração e transforme a sua vida. Faça essa oração que Davi fez. Senhor, vê se tem algo dentro de mim que te ofende, algo que te entristece, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra o seu coração agora. Não fique relutando, não fique fugindo da sua responsabilidade. Eu costumo dizer que o único problema que Deus não consegue resolver é aquele problema que você tenta esconder. Então não guarde mais para si esse peso, esse jugo de escravidão. Deixe nas mãos do Senhor, peça para Ele te ajudar a vencer as tentações. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo agora estão presas no pecado, presas no adultério, na traição, na mentira, no engano. E eu quero te dizer, você pode enganar todo mundo. Você pode me enganar, você pode enganar a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, o pastor da sua igreja, mas a Deus você não consegue enganar. Então a melhor coisa que você pode e deve fazer é renunciar ao pecado, renunciar ao seu passado, porque então Deus não poderá fazer nada se você não tomar a sua decisão primeiro. Amém? Feche os teus olhos então, eu quero orar por você, eu quero que Deus te preencha com a presença dEle. E eu quero te dizer, não existe caminho melhor do que andar na presença do Senhor. Você pode ir numa igreja todo domingo, toda quarta-feira, e mesmo assim você não estar em comunhão com Deus, porque só você sabe